Baixa autoestima. Qual a relação que ela tem com a depressão? Será que ela gera depressão ou ela vem de um processo depressivo? É isso que a gente vai ver hoje no nosso programa, Por uma Vida Sem Depressão. Bora lá? Seja muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar dicas e informações de como melhorar dos sintomas depressivos e voltar a se sentir vivo novamente. Meu nome é José Ferreira e nesse episódio nós vamos conversar sobre a baixa autoestima tem relação com a depressão? Bom, o que eu posso dizer inicialmente é que sim. Tanto ela pode gerar a depressão, claro, com outros fatores, né, envolvidos também, ela pode causar um processo depressivo, como ela pode vir de origem da depressão. Ah, mas para que a gente possa entender isso melhor, a gente também tem que saber o que é essa autoestima, né? A autoestima, gente, vem da palavra estima. Né? O que você estima, né? A própria palavra muitas vezes nos diz o seu significado. A estima que você tem para o seu carro, por exemplo, tem muita gente que tem estima pelo carro, né? Ou uma estima que você tem por um amigo, alguém querido, né? É quando você valoriza aquilo, né? Quando você valoriza a pessoa, quando você vê a pessoa como único, você estima aquela pessoa, você admira aquela pessoa, você cuida daquela pessoa, né? Ou você cuida de alguma coisa que é valioso para você, né? Como eu disse, tem gente que, que tem estima pelo carro, né? Tem gente que tem estima, sei lá, por alguma herança que foi deixada pela mãe, pelo pai ou por algum parente, né? Então, essa estima é esse cuidado, essa estima é quando você vê aquilo como valioso, como importante para você. A autoestima tem esse mesmo significado, só que você tem esse conceito valioso sobre si mesmo, você se valoriza, você se cuida, né? Você sabe que você é importante, você não depende de qualquer outra pessoa para viver, você sabe que você é único, que você existe nesse mundo para fazer algo importante, que você sabe o que fazer, né, neste mundo para ser você. Então você não depende de outra pessoa, você se estima, você se olha como alguém valioso e importante, né, para você e também para o mundo, né? Agora, a baixa autoestima é quando você tem um olhar degradativo sobre você mesmo, né? Quando você tem um conceito de que você não merece as coisas, que você é muito inferior às outras pessoas. Então você nem se cuida mais, porque você acha que não merece, né? Você não se vê uma pessoa que é valiosa, né? Que é importante, né? Você se vê só aquela pessoa abaixo da capacidade de outras pessoas e até mesmo da sua capacidade que você não enxerga porque você tem essa baixa autoestima, certo? Então é um autoconceito que você tem sobre si que dita as regras, muitas vezes, da sua vida, de como você vive, né? A pessoa que tem baixa autoestima, muitas vezes tem uma timidez excessiva, né? Não consegue nem conversar com as pessoas porque acha que as pessoas são muito mais importantes que ela, então que as pessoas vão achar dela, então ela se diminui muitas vezes. Então é isso que é a baixa autoestima, certo? Mas, o que isso então tem relação com a depressão? Vai ver isso agora. Eu vou começar aqui agora a colocar o nosso slide. Bom, gente, a baixa autoestima, ela pode, como eu disse, né, ser tanto como algo que gera a depressão junto com outros fatores, é lógico, né, tipo traumas, fatores da vida, como também, se a depressão está instalada, ela pode gerar essa baixa autoestima, certo? Mas vamos lá. Gente, a depressão, quando ela é manifestada, quando você tem depressão, ela age como se colocasse um filtro cerebral negativo na gente. A depressão, gente, é uma doença do cérebro. Tá? Por que eu falo isso? Porque a depressão ela não é só psíquico, não é só uma questão de pensamentos ruins ou de se sentir culpado por alguma coisa, né? Mas ela deriva também de questões físicas, como, por exemplo, a baixa, muitas vezes, de serotonina,
né, que é muitas vezes a responsável por esse aumento do afeto negativo, né? Que é diferente, o aumento do afeto negativo não tem nada a ver com a diminuição do afeto positivo, tá? Muitas vezes você tem um afeto positivo e você aumenta esse afeto negativo, muitas vezes pela essa disfunção, né, essa má produção ou baixa, né, de serotonina, em que você tem muitas vezes tristeza, você fica muito sensível às questões de dores, de erros, e assim por diante. Como também a depressão pode ser caracterizada como também a baixa, né, de coisas positivas, né, de emoções positivas, ou de fatores positivos que você tem. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a baixa de energia, que são fatores positivos que você tem, né? Baixa de energia, quando você tem muito sono, quando você fica mais lentificado, né? Lento, né? Quando você fica também sem conseguir aprender ou sem conseguir prestar atenção direito, então você tem uma baixa dessas questões positivas que você tem. Então isso também é caracterizado como a depressão, né? E junto com isso, tem justamente influencia no psicológico, é como se colocasse justamente esse filtro cerebral negativo, em que nós enxergamos a nossa realidade, a nossa volta, né, as situações que nos acontecem, de forma muito com um viés, né, na verdade, né, com um viés negativo, com um viés que a gente sempre vai olhar para o lado mais ruim, a gente não vai conseguir ver muitas coisas boas. E assim, existe muito essa sensibilidade aumentada à dor, né? A erros do passado onde você se culpa, né? A dor pode ser tanto uma dor psíquica, né? Que por problemas vem emocionalmente nos afetar, nós somos muito mais sensíveis a isso, né? Tem esse filtro negativo quando a depressão se instala. Quando abaixa também essa questão das coisas positivas, nós temos baixa de prazer, baixa de conquista, baixa de a gente valorizar as conquistas, né, na verdade. E também não tem muito perspectiva de futuro, né? A gente não tem muito essa questão de perspectiva desse futuro. E com isso, através desse filtro negativo, nós nos sentimos inferior, nos sentimos inútil, porque essa inutilidade vem com o pensamento de nós não conseguimos fazer nada, não ter prazer em nada, não conseguir ter energia, né? Sentir inferior, por causa que você acha que você é uma má pessoa, que você que os erros do passado ditam a regra da sua vida, que você errou, então você não merece, né? Você não tem merecimento de nada, né? Porque você é inferior às outras pessoas, as pessoas são maiores que você, né? Se sente culpa, acha que não tem jeito também, que tem muitas vezes a relação com o futuro. Quando você se vê nesse processo depressivo, você se vê muito nessa relação com o futuro, né? Que você acha que não tem mais jeito, né? Você se vê assim lutando, lutando, lutando e não vê melhora, não vê aquilo que pode que você possa se agarrar para melhorar, né? Então você acha que não tem futuro. E isso pode gerar o quê? A falta de cuidado, né? Falta de cuidado. Quando você não penteia mais nem o cabelo, né? Você praticamente sai com as mesmas roupas velhas, não se maqueia as mulheres, né? Não vai cortar o cabelo ou fazer a barba os homens. Então, a pessoa não se cuida mais. E se não se cuidar, não tem só a relação também de estética, tem a relação também de comer mal. A pessoa não quer comer comidas saudáveis, né? Que possam ajudar a aumentar essa possibilidade de se sentir bem, né? Porque quando você se sente com a baixa de prazer, você procura muito mais aquilo que te dá prazer. É por isso que muitas vezes vem também uma compulsão por comida, mas não por comida, qualquer comida, mas por comida que te dá prazer, como chocolates, como o açúcar, né, como doces, né, de alto teor glicêmico, né, que são coisas assim, chocolates, bolos, enfim. Né? Não que você não possa comer, mas não de uma forma exagerada. Então você não cuida mais de si, come errado, né? Mais nesse sentido. Tem essa baixa
de desempenho também, né? Uma baixa de desempenho, daí você acaba se sentindo mal, porque você não consegue fazer aquilo, né, que você fazia tão bem antes, no trabalho, ou até em casa mesmo, quando você não consegue arrumar a casa, quando você não consegue lavar o carro, né? Não consegue mesmo, não é porque você não quer, mas você não tem energia para isso. Então você se sente inútil, inferior, né? E também, em todas essas questões dessas psicológicas, dessas questões psicológicas, desses pensamentos que vêm, você também se isola, porque para que você vai ter uma vida social sendo que você acha que não merece estar nesse meio social? Daí isso gera a baixa autoestima também, certo? E também quando você não se cuida, quando você já tem essa baixa autoestima, não se cuida, não acha que merece e tal, isso pode gerar um processo depressivo, que se instala com um filtro negativo, cerebral negativo ainda mais. Daí você tem mais pensamentos de inferioridade, de inutilidade e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá para frente dos nossos slides. Mas como a baixa autoestima, aqui vamos focar mais de como a baixa autoestima possa alimentar a depressão, tá bom? Olha só, a baixa autoestima, ela gera pensamentos negativos e comparações. Por exemplo, quando você está fazendo algo que é importante para você, trabalhando com algo que é importante para você, ou alguma coisa que você não consegue fazer, que antes você fazia bem, e vê um companheiro fazendo muito melhor que você gera essa comparação com o outro, né, se mostrando que você é inferior. Então você tem essa comparação negativa, porque você não consegue fazer isso e o outro consegue. Porque você não dá conta, né, de promover essa alta de produtividade e o outro é muito produtivo e você se esforça tanto. Então você acha que o problema é com você, não na depressão que você tem. E você se sente como inferior ao outro. O outro é muito maior, o outro é muito melhor que você. Então você se compara, né? Essa baixa autoestima alimenta esse processo depressivo de tristeza, de pensamentos disfuncionais, tá? Também pode gerar culpa por estar com depressão. É isso mesmo. Quantas vezes, gente, a gente vê pessoas que nos vêm falar assim: poxa, para com isso, cara. Vamos alegrar, vamos sair disso. Você tem que ter mais ânimo, você tem que ter mais força de vontade, não é verdade? Tem pessoas que chegam e falam assim para a pessoa que tem depressão, né? Eu também, quando tive depressão, escutei isso. É como se a gente tivesse controle, como se a gente pudesse sair desse quadro depressivo. Daí, quando a gente não entende isso muito bem, nós pensamos assim, nossa, então a depressão, então eu preciso sair disso. E quando você não sai disso por vontade, porque não depende da vontade, você se culpa por estar com depressão, porque você se acha fraco, você se acha inferior também, né? Então as pessoas vêm atrás de você, muitas vezes tentando te mostrar, tentando te alegrar, né? Tentando te motivar, mas essa motivação, na verdade, tem um efeito contrário, porque você se culpa por não conseguir aquilo, e as pessoas não entendem isso. Da mesma forma que tem muitas pessoas que falam que depressão é frescura, daí você fala assim, nossa, mas eu não sou fresco, eu sempre lutei pela minha vida, eu sempre fui muito ativo. Nossa, a culpa é minha então, né? Então você se sente culpado por ter depressão. E você se sente culpado muito mais ainda quando envolve um fator religioso, porque tem gente que fala assim, quem tem uma religiosidade, quem acredita, né, em algo maior, não pode ter depressão, é sempre alegre, sempre para frente, né? Mas a depressão não tem relação com o humor de vontade. A depressão é um problema patológico que você não controla, como se fosse uma gripe. Uma gripe você não controla de ter. Você tem, muitas vezes você tem disposição. Né? A depressão também. Você tem esse processo depressivo, você não consegue fazer as coisas, porque a depressão te faz isso. Não é você, né, pela sua vontade. Ela também, gente, a baixa autoestima alimenta a depressão porque ela fica descrente da melhora. Daí, quando você fica descrente da melhora, a pessoa que tem depressão, né, que fica descrente da melhora, a pessoa não age, daí não melhora mesmo. Né? Ela descrença e fala, não adianta eu fazer mais nada. Não adianta eu tentar isso, porque eu não vou melhorar mesmo, eu não consigo ser melhor que isso. Né? Para quê? Se eu sou inferior, se eu não presto mais para nada, né? E também, no caso, ele se isola. A pessoa se isola do mundo, né? Que isso alimenta cada vez mais a depressão, a baixa autoestima. Você não merece, você acha que não merece estar com as outras pessoas.
Sinais que a baixa autoestima está ligada à depressão. Olha só. Por que sinais que a baixa autoestima está ligada à depressão? Porque não necessariamente, se você tiver uma baixa estima, você tem depressão. Claro que não. A depressão é uma possibilidade de gerar. Aliás, perdão. A baixa autoestima é uma possibilidade de gerar a depressão. Tá? E também depende de muitos outros fatores que eu te falei. Mas como você identificar isso então? Como ela pode estar ligada, às vezes, numa depressão meio que velada, uma depressão inicial que você não está ainda percebendo. Gente, a depressão é algo muito traiçoeiro, ou muito traiçoeiro, sabe? Porque ela se disfarça de coisas naturais da vida, né? Por exemplo, muitas vezes a gente fica desanimado mesmo, a gente fica cansado, né? Do estresse do dia a dia, da correria, isso é normal. O anormal é quando você fica mais de 2 semanas triste, a maior parte do tempo, ou quando você não tem mais prazer em nada, quando você não consegue mais ter interesse em nada, daí sim é algo patológico, só que ela se disfarça disso. A gente pensa que, ah, não é depressão, não. E junta também, gente, com algo chamado preconceito contra as questões de saúde mental, que colaboram para que você pense que isso é coisa da vida e não se vai, e você não vai procurar, né? Um terapeuta ou um médico para ver o que você tem realmente. Então, ela meio que se vela, né, no início, porque você pensa que essa tristeza, muitas vezes, esse cansaço, às vezes esse sono excessivo é falta de descansar, é falta de tirar umas férias do trabalho, né? Ah, é falta de sair com os amigos tomar uma. Gente, muitas vezes não é. Então é sempre importante ter, né, esse olhar diferente e se perceber, né, para que você possa entender se isso, né, se você tem uma baixa autoestima também e se isso está relacionado a uma depressão. Por isso que é importante você saber disso, para que você possa ter uma ação precoce e evitar que mais problemas futuros possam vir, né, possa evitar que a depressão evolua. Então, assim, sinais que a baixa autoestima, né, está ligada à depressão. Culpa por eventos negativos. Qualquer evento negativo, gente, mesmo que você não esteja culpado. Isso muitas vezes eu chamo de culpa inautêntica. O que é culpa inautêntica? É quando você se culpa por uma coisa que você não é culpado, certo? Por exemplo, muitas vezes você espera alguém, né, para vir na sua casa, vem aqui em casa. Né? Você chama, por exemplo, alguém da sua família, vem aqui em casa, sua irmã, por exemplo, vem aqui em casa, vamos conversar, né? Vamos ter um momento entre família, tal. Beleza, daí sua irmã vem, pega o carro, é assaltada no meio da rua, né? Infelizmente leva o carro dela e muitas vezes pode acontecer até algo pior, e você se sente culpado por ter chamado a irmã para ir na sua casa. Olha só. Gente, isso pode acontecer mesmo se você não ter chamado ninguém para ir para sua casa, nesse caso, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Essa pessoa poderia não ter chamado a irmã para ir na sua casa, mas a irmã poderia ter saído para comprar um lanche, uma pizza, e ser assaltada a mesma coisa. Né? Então, isso que eu chamo de culpa inautêntica. E a pessoa que tem baixa autoestima, que pode estar ligada à depressão, ela se culpa por qualquer evento negativo, mesmo que ela não tenha culpa. Ok? Erro é um sinal de que é fracassado. Qualquer erro, pessoal. Qualquer erro que a pessoa tem, que é normal, nós somos seres humanos, nós erramos também. Então, qualquer erro pode ser. Se acha um fracassado, sabe? Por exemplo, você, por algum motivo, né, acaba que uma distração, você bate o carro. E mesmo que não for uma coisa tão grande, tão grandiosa essa batida, porque você conseguiu frear antes, você se considera um fracassado. Nossa, está acontecendo tudo na minha vida. Eu sou um fracassado, cara. Eu não consigo fazer nada. Olha, eu bati o carro. Olha, daí você, tudo que acontece na sua vida, você um motivo para que você se ache um fracassado, para que você confirme isso. Né? Assim, bater o carro, brigar com a esposa, com o esposo. Eu não sirvo para nada mesmo, sabe? As coisas que eu falo não tem valor, né? Então eu não vou falar mais nada porque realmente não sirvo para nada, né? Ou também, quando você recebe um feedback negativo, né, do patrão, né, você pensa que nossa, eu sou o pior funcionário do mundo, o que eu vou fazer? Ele vai me despedir agora. Entendeu? E nem sempre esse feedback negativo
é um motivo para te despedir. Mas você pensa assim, às vezes o patrão só está num dia ruim, entendeu? Então, pode sim estar relacionado. Se compara sempre como inferior, né? Como disse, né? Tem comparações. Então, isso pode estar relacionado, essa baixa autoestima pode estar relacionado também com a depressão, quando você se compara com um colega de trabalho, até com um parente, até com um primo, né? Você se considera como inferior. Nossa, sempre o meu primo tá de bem com a vida, né? E você não consegue estar de bem com a vida. Ah, o meu primo, ele trabalha em uma multinacional e eu tô aqui nessa empresa aqui de fundo de quintal. Muitas vezes tem pessoas que falam isso, né? E não se dá esse valor, né? Então ela se compara como se fosse alguém inferior, como se sempre o pasto do vizinho fosse mais verde, mas nem sempre é assim. Tá bom? Pensando em seus erros sem parar. Ela tem um hiperfluxo de pensamento, gente, quando tem essa questão. Porque essa lente negativa do cérebro, cada vez mais, foca sempre no negativo, não consegue enxergar coisas boas, porque você tem essa baixa autoestima, você tem essa queda de energia, você tem essa falta de prazer, né, de sentir bem, daí você foca mais no negativo. Daí você fica pensando nos seus erros, né, erros do passado que muitas vezes já passou, você já se desculpou com alguém, a pessoa está de bem com você, você fica recobrando aqueles erros, recobrando aqueles erros. Sendo que erros no passado não servem para a gente ficar remoendo isso. Servem como algo de aprendizado. O que a gente fez no passado, ficou escrito no passado, para que a gente possa lembrar de fazer diferente agora. Passou, passou. Você pode construir uma nova etapa da sua vida, escrever uma nova página da sua história agora. Só que tem gente que fica remoendo isso, como se fosse algo querendo se martirizar, querendo, né, torturar, né, por isso. Vamos lá. Sabe que tem capacidade, mas seus resultados são limitados. É assim, gente, a pessoa quer fazer, a pessoa faz alguma coisa, né? Só que ela sempre tem a sensação que ela poderia ter feito mais, mas não consegue fazer mais. É nesse sentido, entendeu? Então, essa capacidade de você ter algum resultado, você se sente como se fosse um resultado inferior do que você poderia dar. A pessoa também pode essa baixa autoestima pode estar ligado nessa questão. Não percebe as conquistas que tem. Ou também, você tem uma conquista, você até que fica feliz na hora, mas logo você fala assim, ah, mas é pouca coisa, né? Ah, isso não é nada. Tem gente que conquista algo maior. Ou nem percebe também, você tem uma grande conquista, né? Tipo, é, sei lá, você se alegra, né, por um dia ter acordado bem, certo? Mas depois logo vem aquele pensamento, ah, logo vai passar isso, logo isso não vai ser duradouro, daí esse pensamento já causa essa baixa, né? A falta de perceber essas conquistas, porque uma pessoa que tem depressão, gente, acordar bem já é uma grande conquista. Ou também é um outro tipo de conquista, sei lá, no trabalho ou em casa. Tem várias pequenas conquistas que a pessoa nem percebe, mas devemos perceber isso. Simplesmente a pessoa que tem consegue perceber, né? Medo de ser rejeitado, isso é muito comum. Como a pessoa se sente inferior, ela tem medo das pessoas não quererem ela e faz tudo para outra pessoa e não vive mais. Só fica presa como escravo da outra pessoa, fazendo a vontade das outras pessoas, mas não se vê, né? Mas não se enxerga, não cuida de você, pensando que esse cuidar da outra pessoa, entre aspas, na verdade, né? Porque não é cuidar, é fazer a vontade do outro, sempre atingir as expectativas do outro e não sendo você, você fica escravo, né? Por medo de ser rejeitado, porque você acha que não é autossuficiente, né? Porque você acha que você não consegue viver por si só e as pessoas não acham que as pessoas não vão te aceitar pelo que você é, por quem você é. Isso também tem muito essa relação desse medo de ser rejeitado. Tá bom? Pessoal, agora eu quero passar para vocês algumas técnicas para ajudar nessa baixa autoestima, tá bom? Para que vocês possam melhorar. Não, se por acaso tiver alguma dessas coisas
interligadas, né, que você perceba que pode ser uma depressão, é claro que você tem que fazer uma psicoterapia, né? Se for no início, muitas vezes a psicoterapia já é o suficiente com atividade física. Se tiver um pouco mais avançado, com mais sintomas, às vezes é necessário tomar um medicamento, mas é importante que você vá saber o que você tem. E essas técnicas vão ajudar a amenizar, a justamente você ter uma qualidade de vida melhor para que você possa melhorar no seu dia a dia, né? Por exemplo, a auto-hipnose. Tá? O que é auto-hipnose? É você usar uma técnica de hipnose para que você possa entender e olhar para si, né? Olhar todas as suas vitórias, olhar tudo que você tem de bom, olhar tudo esses valores que você tem, tá? Então, eu vou ensinar para vocês. Primeiramente, gente, você vai pegar como se tivesse esses dois dedinhos e colocar atrás da nuca e pegar esses olhos e olhar como se você quisesse olhar para esses dedos aqui atrás. Daí você vai dizendo para você mesmo, vai tentando fechar o olho, mas não fecha tudo, tá? Olha só, desse jeito. Daí você vai tentando fechar o olho, mas não fecha tudo, e você vai dizendo para você mesmo, vai ficando cada vez mais pesado o olho vai fechando, e quando você fechar os olhos, você relaxa tudo dessa forma, tá? E você vai dizendo para você mesmo, cada vez mais profundo nesse relaxamento, cada vez mais profundo nesse transe hipnótico, e você vai se concentrando na sua voz, vai se concentrando dentro de você, tá? E você vai enxergando situações em que você foi muito bem, que você teve vitórias, que as pessoas te elogiaram na sua vida. Sempre tem, gente, não tem como não ter. Sempre tem essas situações na nossa vida. Como só ter coisas negativas. Então você vai pensando para você, tentando puxar pela memória coisas que te mostram e falam para você que você não é inútil. E visualize isso. Se precisar, sinta se tiver algum cheiro, se tiver no ar livre, né? Sinta o cheiro das flores, se tiver, ou né, vento tocando no seu rosto, mas reviva isso na sua memória, que através dessa situação você pôde ser mais do que você pensa que você pôde realmente exercer sua potencialidade, que você sabe que tem valor, que você tem que cuidar de você porque você é valioso, né? Mostre isso para você também. Depois feche as mãos e fale. Cada vez mais esse sentimento de valorização vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E quando você sentir muito forte isso, esse sentimento que você é valioso, que você merece, pode respirar fundo e abrir os olhos. As técnicas da auto-hipnose. Enfrentamento do padrão de pensamento. Tá? O que é esse enfrentamento do padrão de pensamento? Você vai olhar para esse pensamento que você tem, para essa pessoa inferior. Né? E que, de 0 a 10, você vai medir esse sentimento, né, que você tem de ser inferior. De 0 a 10, qual é a intensidade do sentimento que você tem quando você pensa que é inferior? Sentimento de tristeza, enfim, ou de esgotamento, você marca de 0 a 10. Depois, você escreve o pensamento, né? Ah, eu me sinto inferior. Ou eu sou inferior, enfim. O que você pensar, escreve. Depois, na outra coluna, você pode dividir em colunas, né? Na outra coluna, você pode escrever assim. O que comprova isso na sua vida? Ah, eu sou inferior porque eu não consigo produzir no trabalho. Eu sou inútil, né? No caso, também pode ser. Né? Eu sou inútil e eu não consigo produzir no trabalho. Os outros produzem mais do que eu, os outros são maiores do que eu, né? São bem mais produtivos do que eu, então eu sou inferior. Tá. Daí na outra coluna, fala o que não comprova isso. Ah, o que não comprova isso, se pegar o mesmo exemplo, né? Ah, eu sempre fui muito produtivo, sempre recebi elogios, né, da minha chefe, do meu chefe, eu sempre fui muito alegre, sempre fui o primeiro, eu ganhei muitos prêmios, né, no meu trabalho, então eu sempre fui isso. Agora, depois de algum tempo que eu comecei a sentir essa depressão, que piorou, né? Então isso comprova que você não é inferior, certo? Daí você pensa assim em algo, um pensamento intermediário. Como é que isso então pode estar mais ligado à realidade? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, pode ser assim, não. Eu me sinto agora
sem a capacidade de fazer muitas coisas por causa que a depressão está comigo e é uma doença, eu preciso tratar, mas eu não sou inferior, porque olha só, tantas coisas que eu já fiz e tantas coisas que eu me esforço ainda para fazer hoje. Então, eu sou, na verdade, eu não sou inferior, eu estou, né, nesses períodos, né, que eu diminuiu a minha capacidade, mas eu sou muito mais do que isso. E quando eu melhorar, vou voltar a ser como antes. Entende? Então esse pensamento é mais condizente com a realidade, porque você comprovou, né, e você viu que realmente, né, segundo a realidade que você viu nos fatos, que você não é inferior, que você realmente tem essa capacidade que é só cuidar, né, de você mesmo depois, aumentar essa autoestima. E a carta positiva. O que que é essa carta positiva? Sempre no final do dia você pega papel e escreve pelo menos três, gente. Três. Três momentos que você é grato pelo dia ou três momentos que você vê como positivo que aconteceu no seu dia. Por que isso? Porque você tem que treinar, enxergar novamente e ter um outro olhar para um lado positivo da vida. Você vai conseguir de primeira? Muitas vezes não. Mas é treino, isso é uma coisa para se treinar. Então todo dia você pega, mesmo que você não consiga escrever de primeira, mas pegue todo dia para escrever. Ah, o meu dia hoje eu sou grato porque foi muito positivo e que a minha mãe veio me ver, me abraçou, me fez uma comida gostosa para mim. Então, várias coisas positivas você escreve nessa carta, pelo menos três. Isso vai treinar para que você possa ter um outro olhar e meio que quebrar essa lente negativa que a depressão pode te causar. Ok? E causa também essa baixa autoestima. Então, essa melhora da autoestima também. Isso para melhorar a autoestima, né? E se estiver relacionado com a depressão, vai ajudar também a amenizar esses sintomas, tá bom? Se você tiver só baixa autoestima, ótimo, esses sintomas vão começar a te ajudar a enxergar melhor você, sua capacidade, né? Se cuidar mais, né? E ver como é importante, se ver como único, porque você é, tá bom? E se por acaso tiver uma depressão que você possa estar suspeito, né, isso vai te ajudar a amenizar, mas também procure psicoterapia, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá bom? E façam esses exercícios e vejam realmente quem vocês são. Esse autoconhecimento é muito importante para que essa autoestima possa aumentar, para que você possa ver realmente quem você é, tá bom? E um grande abraço, até a próxima.